Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka. Estou acompanhado de Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto, como de costume. Hoje vamos aqui a um debate polémico, muito polémico. Não vou dizer que se calhar estamos à procura do melhor treinador da atualidade, porque aí teríamos de incluir mais candidatos, não só dois. Mas vamos aqui discutir de quem é melhor, Klopp ou Guardiola. E vamos abordar um bocadinho também o percurso deles, e posso começar por aí. No caso do Klopp, ele estreou-se no banco do Mainz, após ter sido jogador lá durante várias épocas. Também esteve no Mainz várias épocas, onde conseguiu a primeira promoção da história do clube à Bundesliga. Conseguiu a qualificação para a Taça UEFA e depois o rebaixamento. Depois demitiu-se, teve um ano sabático e foi para o Dortmund, onde ganhou Bundesliga, Taça da Alemanha, chegou a uma final da Champions. E depois, entretanto, chegou também em alguns segundos lugares da Bundesliga e algumas finais da Taça da Alemanha que não ganhou. Em 2015-2016 vai para o Liverpool e é a história que todos conhecemos. Na primeira época chegou a uma final de Liga Europa que perdeu e, entretanto, conseguiu montar aquela super equipa que neste momento ainda é campeã da Champions e ganhou há pouco tempo a Premier League. É campeã do mundo, ganhou o Mundial de Clubes e também já tem no bolso a Supertaça Europeia. Enquanto que Guardiola também foi jogador com muito mais sucesso do que Klopp, obviamente. Ele começou a treinar no Barça B, onde ganhou a terceira divisão espanhola. Depois passou para o Barcelona, onde criou talvez a melhor equipa de todos os tempos, em que na primeira temporada ganha, 2008-2009, ganha a Taça do Rei, La Liga, Supertaça Espanhola, Supertaça Europeia, Champions e Mundial de Clubes, pouca coisa. Depois ainda ganha mais duas La Ligas, Supertaça Espanhola, outra Champions. Aliás, mais duas Supertaças Espanholas, uma Supertaça Europeia, uma Copa do Rei e mais um Mundial de Clubes. Depois juntou-se ao Bayern, onde ganhou 3 Bundesligas, um Mundial de Clubes, uma Supertaça da UEFA e uma Taça da Alemanha. Aliás, 2 Taças da Alemanha. E neste momento está no City, onde bateu o recorde de pontos da Premier League e por enquanto ainda tem esse prémio. Não sabemos se o Liverpool vai quebrar esta época ou não, mas está num bom caminho. Ganhou 2 Premier Leagues pelo City, 3 taças da Liga e 2 supertaças inglesas. Portanto, depois deste monólogo meu com o percurso dos dois treinadores, eu posso começar pelo Rocha. Onde é que achas que ambos se começaram a destacar e como é que eles chegaram a esse destaque? Bem, começando primeiro pelo Klopp. Ele esteve no Mainz durante bastantes anos e acho que a passagem para a primeira divisão da Alemanha começou talvez a chamar a atenção de alguns clubes. É verdade que depois, em 2007-2008, acabou por fazer ali um intervalo até voltar ao Dortmund em 2008-2009. Nessa época apenas conseguiu um 6º lugar e ganhou ainda a DFL Super Cup, que é uma das taças da Alemanha. Por isso, também é verdade que se calhar o Dortmund não era uma equipa assim tão grande como é na altura e como todos conhecemos, como é agora. E por isso foi uma grande oportunidade, acho eu, para o Klopp. E também lhe deram essa oportunidade de, tal como no Mainz, ficar lá durante bastantes anos, cerca de 8 anos, e por isso acho que essa chegada ao Dortmund foi quando ele se começou a destacar, principalmente, e claro, quando chegou à final da Champions contra o Bayern Munique. Obviamente que agora, nesta passagem pelo Liverpool, também fez um excelente trabalho. Aí toda a equipa que construiu, mesmo não tendo os milhões que se calhar o Guardiola tem a fazer as suas equipas, principalmente agora no Manchester City, ainda assim conseguiu fazer uma equipa espetacular com o trio de ataque que toda a gente conhece, um meio campo muito consolidado e uma defesa dominada pelo Van Dijk, por exemplo. Por isso acho que principalmente ele se começou a destacar
ou melhor, ou começaram a olhar mais para ele na final da Champions contra o Bayern, ou se calhar talvez no percurso desse ano da Champions. E claro que agora, quando chegou ao Liverpool, rebentou. No caso do Guardiola, é diferente. Ele foi um jogador também com muita qualidade. Acabou a sua carreira em 2006 numa equipa do México. Jogou no Barcelona também durante bastantes anos, e isso talvez lhe terá facilitado depois a sua entrada numa equipa técnica, no caso no Barcelona B. E por isso, e é diferente porquê? Porque no caso do Guardiola ele começou-se a destacar na primeira época profissional que teve, 2008-2009, como o Blanco já disse, a quantidade de troféus que ele ganhou. Por isso são dois percursos de treinador bastante diferentes. No caso do Guardiola, assim que chegou ao Barcelona, destacou-se. Passou por clubes como Bayern Munique, onde também ganhou bastante, uma equipa muito poderosa na Alemanha, e já também com bastantes títulos e com a sua posição no campeonato alemão bastante consolidada. E agora no Manchester City já tem 2 títulos de campeão inglês. Este ano não conseguiu por causa da grande equipa que o Klopp construiu, mas são 2 grandes treinadores e que ainda vão ter um grande futuro pela frente. Rodrigo? Começando pelo Klopp, acho que já se pode dizer que ele entrou para o tópico de melhores jogadores, não, melhores treinadores da história do futebol, ou que mais revolucionaram o futebol. O Klopp chega em 2015-2016, traz aquilo que foi fazer na Alemanha, o Gegenpressing, com a equipa a pressionar sempre num nível muito elevado e muito à frente. E daí trazer jogadores cirúrgicos, como por exemplo o Salah, Mané e Firmino, o primeiro jogador a ser pedido por parte do treinador alemão. Ele despacha alguns jogadores como Joe Allen e Luís Alberto na segunda época, por dizer que não tem ritmo suficiente para aguentar um jogo a pressionar. Talvez Luís Alberto tenha sido o maior erro de Klopp, mas quem sabe se tivesse ficado no Liverpool não daria certo como está a dar hoje. Uma curiosidade, Klopp despachou logo Ilori, mas há sempre gente teimosa neste mundo, e talvez por isso que o Sporting foi buscá-lo. Eu acho que está aqui o culminar de Klopp nestas 2 últimas épocas, 18-19 e 19-20, ganhar a Champions e ganhar praticamente todas as grandes competições, sem contar com as taças. Mas é uma equipa espetacular, esta do Liverpool que nós vemos, e que qualquer adepto de futebol gosta de ver esta equipa a jogar, menos quando é contra o Barcelona, no meu caso. Mas está aqui uma equipa incrível, muito difícil de bater. O Guardiola, aquilo que o Rocha disse, foi o que aconteceu, não é? Ou seja, um jogador que já tinha passado pelo Barcelona e que tinha feito história com o Barcelona. Talvez foi um dos primeiros Ruben Amorins desta vida, ou seja, a passar de jogador para treinador, e com sucesso nas duas. Bem, são 2 grandes treinadores que já se defrontaram diretamente várias vezes. Em confronto direto são 18 jogos no total, sendo que são 7 vitórias para Guardiola, 2 empates e 9 vitórias para Jürgen Klopp. Klopp é o único treinador do mundo que pode dizer que tem um registro positivo frente a Guardiola. Por exemplo, o Mourinho não tem. Zidane não se enfrentaram muitas vezes, mas acho que também não tem. Só Klopp é que tem isso. Só que em relação ao confronto direto, também temos falado de títulos. Klopp tem 9, Guardiola tem 29. É ligeiramente diferente. Portanto, estes são os principais métodos de comparação que temos em treinadores, são os troféus e são os jogos entre eles. Portanto, Rodrigo, que conclusões é que achas que podemos tirar destes números de confronto direto? Bem, o Guardiola claramente tem mais títulos e também começou num clube maior mais cedo do que o Guardiola, do que o Klopp. Na verdade, eu tinha aqui escrito que eram 30 títulos, se calhar não contaste com a terceira divisão espanhola conquistada pelo Barcelona B. 30, yeah.
e creio que este é o título mais pequeno de Guardiola, terceira divisão, e o maior Sim, mas é um dos título, é Champions, válido. claro. Mas os títulos têm diferentes dimensões, ou seja, a Champions claramente vale mais num currículo do que uma terceira divisão espanhola. Não acho. O Klopp faz história, ou seja, ao subir o Mainz pela primeira vez, o Guardiola também sobe uma equipa, portanto aí estão em pé de igualdade. É verdade que um sobe da segunda para a primeira divisão, outro sobe da terceira para a segunda, também há diferenças, mas são treinadores com muitos troféus. O Klopp tem mais vitórias porque acho que o estilo de Klopp é letal frente ao de Guardiola. Ou seja, o Guardiola também pressiona muito alto, tal como o Klopp, mas o Guardiola é muito mais circulação. E quando se tem. Desde que estão na Premier League os dois, acho que aí a diferença de vitórias para Klopp ainda aumentou mais. Porque os jogadores que Klopp tem no Liverpool são incansáveis. Fazer aquela pressão e fica muito difícil para o Guardiola de construir. O Guardiola não, os jogadores de Guardiola construírem. E também parece que há paragens cerebrais nos jogadores do Guardiola quando jogam contra o Liverpool. Por exemplo, lembram-se de acho que foi 5-3, em que o Ederson tem assim dois erros completamente disparatados. O Salah marca praticamente o meio campo. Acho que não foi Pronto. 5-3, acho que foi 4-3 esse jogo. Mas sim. 4-3, Foi quando o Ederson foi expulso, não foi? Não, Sim, isso foi. não? Ederson foi. Não, esquece. Estava a confundir com o Mané a dar no Ederson. Estava a confundir. Sim, pois, esse Isso também é um foi jogo outro. diferente. E acho que nesse ganhou o City, ou não? Ganhou o City 5-0. Sim, exato. Portanto, talvez essa seja a maior diferença entre os treinadores, o 5-0 do Guardiola. Mas são excelentes treinadores com estilos táticos muito diferentes, mas muito bons de se ver. E é isto, ou seja, acho que está a comparação feita. Algo que também é importante mencionar é que ambos já se tinham defrontado entre a luta pelos mesmos títulos no Dortmund e Bayern. Acho que só se apanharam tipo uma época, mas enfrentaram-se. Mas a sua luta ficou mesmo acesa quando estava o Guardiola no City e o Klopp no Liverpool, onde havia, pelo menos no ano passado, aquela luta pelo título até ao fim, onde foi assim a maior disputa deles em confronto direto, algo que também é importante realçar. Mas Rocha, diz o que é que tu podes tirar destas conclusões. Bem, acho que se pode dizer que praticamente todos os confrontos diretos entre Guardiola e Klopp foram grandes jogos, porque tanto Dortmund-Bayern ou City-Liverpool proporcionaram-nos sempre grandes jogos de futebol. É assim, quanto à Premier League, acho que sem dúvida foi quando esta rivalidade se começou a destacar mais. Quando o Guardiola foi para o Bayern de Munique, ainda havia muito aquele estigma do Guardiola Mourinho, por causa da sua passagem no Barcelona e o do Mourinho no Real Madrid. E depois, quando Guardiola chega ao Manchester City, se calhar pensava-se que ao reencontrar Mourinho no Manchester United, essa rivalidade viria a reencontrar-se, mas penso que Klopp nesse aspecto ganhou a Mourinho, e foi ele que passou a disputar esse título entre aspas de melhor treinador da Premier League ou talvez do mundo, essa disputa entre ambos. Na questão dos troféus, não há dúvida nenhuma, também pela questão, como eu disse no início, do Guardiola ter começado num clube melhor instantaneamente, porque acabou a carreira, penso que 2 épocas depois já estava na estrutura do Barcelona e 1 ano depois já estava na equipa principal do Barça. Por isso não tem nada a ver do que passar quase 10 anos numa equipa da segunda divisão alemã, conseguir uma subida à primeira divisão
e depois aí sim começar a crescer de Dortmund para o Liverpool. Por isso, como estavam a dizer, 30 títulos para Guardiola e 9 para Klopp, vai uma grande distância. Guardiola, para mim, vai sem dúvida, devido ao seu início de carreira, vai ser o treinador com mais títulos. Sinceramente, não sei qual é o treinador que tem mais títulos, mas acho que o Guardiola já não deve estar muito longe, embora tendo ainda Esse é o Ferguson. 49 anos. Sim, deve Depois ser o é Ferguson. capaz. Portanto é isso. O Klopp, mesmo sendo mais velho, com 53 anos, começou mais tarde a evoluir na carreira, digamos assim. E acho que é principalmente a isso que se deve essa diferença de troféus. Porque, sinceramente, se... Também há outra questão. E que é verdade e é um facto, que é Guardiola chega e ganha. Klopp chega, constrói e depois ganha. É verdade, Se bem também que o tem... Guardiola na primeira época não ganha no Sim, City. estou a dizer numa visão global, ou seja, ele chegou ao Barça e ganhou Só aquela precisou de quantidade uma de época. troféus todos. Claro. Chegou ao Bayern, também ganhou tudo. Chegou ao City, foi campeão não ganhou duas tudo. épocas. Não ganhou Ok. tudo. Aliás, Não, ele no Bayern falhou o grande objetivo que a direção lhe tinha dado. Não, eu Porque estou a assim, dizer o Guardiola o ganhar a ganhar tudo é Bundesliga ganhar... pelo Bayern, tranquilo. Qualquer um ganha a Bundesliga com o Bayern. Pronto. Não era esse o mas- objetivo. Não, o objetivo era o quê? Ganhar Champions? Exatamente. E ele Pronto. não conseguiu. Claro, chegou às meias finais, se não me engano, não foi em 2014, Sim. 2015. Pronto, a minha questão, o que eu estou a dizer de ganhar tudo é o Klopp chegou ao Dortmund, construiu a equipa se calhar em 2, 3 anos e só depois é que ganhou títulos. Sim, Tal claro. como foi no Liverpool, se calhar em 2, 3 épocas também construiu a sua equipa. E depois é que ganhou a Champions, ganhou umas taças e agora foi campeão da Premier League. Ou seja, a forma de encarar, se calhar, as equipas são diferentes entre ambos os treinadores. E também é verdade que o Guardiola foi para clubes melhor construídos financeiramente, e obviamente que isso também ajuda em todas as contratações. Isso também não é desculpa, acho eu, tendo em conta que o Klopp jogou num Dortmund com jogadores como o Lewandowski ou o Hummels, e agora no Liverpool com todas as contratações que já teve, como o caso do Van Dijk, que é o central mais caro de sempre. Por isso acho que é mais por aí, por esse aspecto de serem treinadores diferentes e com ritmos de adaptação diferentes, principalmente. Eu não acho que seja um ritmo de adaptação. Eu acho que cada um tem, digamos que uma filosofia diferente de ver o futebol. No sentido em que, por exemplo, o Guardiola não gosta muito de aceitar projetos que já estejam em marcha, digamos. Por exemplo, imaginando que agora o Setien era despedido do Barcelona e eles abordavam o Klopp. Duvido que o Klopp fosse para o Barcelona, porque ele gosta mais de desafios, de criar estrelas, porque a maior parte das contratações dele, por Se exemplo, oferecessem um Real então, Madrid, a ver se não ia. um Real Madrid, duvido. No sentido... Mas sabes qual é o problema? É que o Guardiola ainda só teve em 3 clubes. Pois. Ou seja, tu não Mas podes o Klopp dizer que ele também. só aceita... Pronto, mas o Guardiola... Mas o que estamos a falar é do Klopp só aceitar projetos a longo prazo. O que eu estou a Sim. dizer é que ele não tem carreira para não aceitar só esses projetos. Eu acho que nenhum clube, quando ele saiu do Mainz, lhe ia entregar um Real Madrid, ou um Barça, ou um Liverpool como lhe ofereceram agora. Ou seja, ele como cresceu do Mainz para o Dortmund e só depois para o Liverpool, foram saltos dentro dos seus níveis. Ou seja, e o Guardiola Sim. foi saltando de clubes para clubes logo bons e praticamente equiparáveis. Estás a perceber? Por isso, Claro, isso mas não é sei verdade uma que ele coisa. aceita. Isso é um facto, que ele aceita projetos a longo prazo, mas é porque são essas as oportunidades que lhe dão, tendo em conta que ele só teve em Não 3 clubes. Sim, Não mas sei eu se é acho uma que logo coisa, é após que o a Guardiola sua tem- estadia no Dortmund, eu acho que ele
eu acho que ele facilmente já podia ir, talvez, não estou a dizer um tão gigante como Barcelona ou Real Madrid, mas algo mais gigante que o Liverpool, que na altura estava no lodo. Não sei. Acho que facilmente tinha chegado a uma final da Champions, tinha reconstruído um Dortmund, tinha ficado em 13º. Sim, claro. É verdade também quando chegou à Premier League ficou em 8º lugar. Por isso, Sim. Mas não se esqueçam embora de uma tenha coisa. chegado à final da Liga Europa nessa época. Sim. Não se esqueçam de uma coisa, estou a tentar aqui Força, falar força. bem. Mas é que o Guardiola tem sucesso instantâneo no Barcelona. Pronto, E era é logo isso. num clube topo, ou seja, ele não. Uhum. Não, agora já fiz sucesso no Barcelona, agora quer ir brincar às distritais. Não, ou seja, é continuar no topo, não é? Acho que isso é o objetivo. Claro, ele ganhar logo lembro-me- assim numa equipa principal disparou logo para outros clubes. Claro. Sim, claro. E Mas eu lembro acho que isso agora de também uma depois frase aumenta que o- muito a expectativa dele em relação a clubes do mesmo nível. Pronto, Como é óbvio, mas tem a isso manter. No sentido em que ele ganha Tem tudo esse no direito. Barcelona. Ele ganha tudo no Barcelona na primeira época. Vai para o Bayern e não consegue fazer o mesmo. No sentido em que, óbvio que não lhe tira crédito. Óbvio que ganhou títulos. Óbvio que fez um bom trabalho. Mas se calhar poderia ter feito muito mais. Não sei, compara os plantéis do Bayern com os do Barça que ele tinha. A questão é que o plantel do Barça também foi muito potencializado por causa dele. Pronto, Como é mas vê óbvio. a Mas isso tira-lhe qualidade, mérito, a qualidade isso dos tira-lhe jogadores. mérito. Isso não Sim, lhe tira claro, mérito. também não lhe tira mérito, claro que não. Mas, por exemplo, se calhar, se pegasse num David Villa e pusesse no Barcelona atual, se calhar não era tão prolífero como era o David Villa da altura. Sem Também dúvida. Agora encerrou a carreira. Óbvio que ele seria bom à mesma, mas se calhar não era o David Villa que todos nós conhecemos. Ok, mas ver jogadores como, por exemplo, Iniesta, Busquets, Xavi, já não eram jogadores formados? Messi, Pedro, Rodrigues, nessa altura ainda era jovem, mas mesmo assim já era um grande jogador. Dani Alves, Puyol, eram Maxwell, já eram jogadores com experiência. Não se esqueçam, Rocha, esses muitos que estás a falar, provavelmente foi o Guardiola que os ensinou a jogar, principalmente o Xavi e o Iniesta. Ou seja, ele antes de ganhar aquela equipa Não, já óbvio, tinha não foi ele que os partilhado ensinou a balneário com jogar, mas alguns sim, deles. moldou-os muito. Sim, eu estou a perceber o que é que estás a dizer, sim. Não, mas esse é um argumento que usam muito contra o Guardiola, que é mas em 2009, quando ele ganhou tudo o que jogou, era uma equipa só de grandes jogadores, como o Messi, o Henry, o Xavi, o Iniesta, o Puyol. Não! Até jogadores como o Bojan Krikic, o Jonathan dos Santos e o Refren jogaram bem com ele. O Refren marcou um dos gols do 5-0 do Barcelona ao Real Madrid. Ele estava lá, o Refren, que depois veio para o Sporting e nem aí calçou e que agora é venezuelano. Esse jogador conseguiu jogar bem com o Em primeiro Guardiola. lugar, é muito difícil calçar no Sporting, sabes porquê? Porque aqui não se joga bom futebol, portanto é difícil qualquer um calçar. Mas também há uma coisa que não te podes esquecer que é, dizes que o Guardiola, ou seja, eu não critico o Guardiola por ter ganho com uma grande equipa, Deus me livre. Sim, Estás também a perceber? quero agora. Estás a perceber? Mas é assim, não te esqueças que antes do Guardiola chegar estava lá o Richard e tinham jogadores como o Ronaldinho, como o Deco. Uhum. Não era propriamente uma equipa que não sabia o que andava ali De a fazer. amadores. Claro. O Messi Já nessa estava altura já tinha começado a jogar há 3 anos. Sim, já Ok. tinha 23 anos o O Messi. Xavi já tinha 27 anos. O Iniesta tinha 23, mas já estava no Barça há 4 épocas. Por isso não é propriamente brincadeira. Mas eu acho que o Guardiola deve tudo o que tem a um senhor chamado Johan Cruyff. Claro, não, Que acho que foi ele quem não lhe quem podemos tirar implementou. isso. Sim. E acho que foi ele quem implementou e o Guardiola desenvolveu aquilo que foi a primeira ideia do Cruyff, que, a meu ver, o estilo de jogo do Guardiola é mais bonito e mais aprimorado do que era o do Cruyff. Claro que tínhamos jogadores diferentes, não é? Uhum. E eu acho que o Guardiola ainda está à procura daquilo que é o novo Xavi. Ou seja, é muito difícil substituir a peça-chave na equação do seu 11. Que acho que o Xavi era quem, não querendo tirar o mérito aos outros jogadores, mas o Xavi era qualquer coisa de genial. Mas naquele isso, Barcelona. tentar substituir um jogador assim será sempre difícil. Seja Claro. tanto ele como o outro. Tu podias tentar equipará-lo, se calhar, a um De Bruyne, mas não conseguias. Estás a perceber? Pois, exato. Até porque são posições diferentes. O Xavi Pronto, era mais atrás. exatamente. E até porque, pronto, e cada jogador vai ter as suas características. Mesmo se o De Bruyne jogasse numa posição mais como o Rodri, por exemplo,
não o poderias equiparar na mesma, estás a perceber? São sempre de características diferentes e isso, tentar encontrar jogadores que já te deram tudo vai ser sempre difícil. Bem, já tivemos aqui uma ávida discussão sobre alguns pontos, mas um ponto que ainda não tocámos foi as táticas, que é dos pontos mais importantes dos dois treinadores, certo? Assim, muito rapidamente, o que nós já sabemos, Klopp gosta da pressão muito alta em todos os setores do campo, o tal Gegenpress, que vem do alemão, que é o contra-pressão. É tal sempre, numa fase mais inicial do Klopp no Liverpool, era sempre de ritmo de jogo muito alto, sem parar. Agora já aprendeu mais a circular a bola e a baixar o ritmo de jogo quando necessário, que a meu ver foi o fator diferenciador para ele ganhar a Premier League este ano. E o Guardiola é o tiki-taka que toda a gente conhece, que pode não ser um futebol tão apelativo, mas que é algo que funciona, é trocar a bola de um lado para o outro do campo até encontrar uma brecha na equipa adversária e depois explorá-la com a qualidade dos extremos ou até mesmo do ponta de lança se for móvel, como por exemplo é Agüero no City, nesta equipa dele. Posso começar pelo Rodrigo. Assim, verdito muito rápido. No sentido em que, o que é que preferes? Gegenpress ou Tiki-Taka? Tiki-taka. Até porque foi das primeiras equipas que eu vi a jogar futebol e foi pela qual me apaixonei pelo futebol. Tu dizes que não é apelativo, mas eu discordo completamente contigo. Não, eu não disse que não era apelativo. Eu disse que era Disseste. menos apelativo. Tá bem. Menos apelativo. Eu não percebo porquê. Bem, tu vês aquilo que é talvez, como diz o Luís Freitas, o futebol é em estado puro, ou seja, desenvolver a jogada. É quase como, vou comparar aqui à música, é quase como uma composição, não é? Tens começado do primeiro compasso até ao último. E pelo menos é assim que eu interpreto aquilo que o Guardiola pensa e faz. E para mim é muito bonito ver. Agora, mete nojo quando estamos a jogar contra ele. Mete, porque estás a perder os 80 minutos e ele está ali a rodar a bola a tentar chegar ao gol. Porque isto não é trocar a bola, como muitos jogadores de FIFA fazem, por exemplo, trocar a bola para impedir que eu chegue à frente. Não. Ou seja, é passar sempre a bola com o objetivo de chegar à baliza. É sempre Sim, o sim. objetivo. Agora, não há não é agressividade no mau sentido do Liverpool em querer recuperar a bola. Acho que a pressão do tiki-taka é mais subtil, mas está lá na mesma. Ou seja, é uma pressão muito alta sempre, mas não é tão agressiva porque a do Klopp perdes a bola, vai. Parece de maneira diferente, obviamente, mas é aquilo que era a dita laranja mecânica dos anos 80. E quem é que implementou? Cruyff, que era o futebol total. Ou seja, tu perdes a bola e tu vês 6, 7 jogadores irem atrás da bola. E talvez o futebol do Klopp se assemelhe mais a isso. Mas pronto, na minha opinião, eu prefiro o tiki-taka. Miguel? Bem, escolher assim um tiki-taka ou gegenpressing é sempre difícil. Mas eu vou destacar algumas coisas que acho importantes. E também que é o seguinte. A tática do Guardiola passa muito pela pressão. Ou seja, Sim. não acho que caracterizar a Guardiola apenas como tiki-taka é sempre desfavorecê-lo um pouco. Eu pessoalmente prefiro, é assim, nas fases diferentes do jogo se calhar vou buscar um pouco ao Klopp e outros ao Guardiola, mas acho que no geral, e pelo que também vi e aconselho a ver a série do Manchester City, e foi espetacular ver o Guardiola a explicar alguns desses processos. Vou apenas contar aqui um episódio ou de uma época do Guardiola, que é o seguinte: o Thierry Henry contou uma vez que o Guardiola os deixava fazer tudo. Da terceira parte do terreno para a frente, os jogadores podiam fazer o que quisessem, desde que depois, nas outras partes, todos os espaços estivessem ocupados. E isto acho que é revolucionar o futebol a 100%.
Ou seja, tu dares liberdade a um extremo para vir para o meio campo, um ponta de lança para vir para a lateral, tudo dar toda essa liberdade, como por exemplo o Messi agora tem, que aprendeu muito com ele, essa liberdade vir com o para o Messi, meio. que se calhar, sim, que ele começa na direita, depois já o vês a ponta de lança, outras vezes a 10, outras vezes na esquerda. Tudo isso ele aprendeu muito com o Guardiola. Depois, claro, o tiki-taka das tabelas e das triangulações, ter sempre linhas de passe, pelo menos ele disse isso, que cada jogador tem que ter pelo menos 3 linhas de passe no curto espaço. Claro, também pode virar o jogo, mas no curto espaço tem que ter 3 linhas de passe. Se ele tiver essas 3 linhas de passe, a equipa vai ser capaz de chegar à baliza. Claro, depois tem a parte da eficácia, mas chegar à baliza vai sempre conseguir. E depois, claro, acho que o que o Tiki-Taka tem de bonito é exatamente isso. Que é a equipa adversária cheirar a bola. É que não faz mais nada. Agora, por outro lado, o Klopp, se calhar com o seu estilo de jogo bastante diferente, já veio destornar um pouco isso na Premier League, nos confrontos diretos que tiveram. O que eu acho mais espetacular é a quantidade de golos que o Liverpool marca, não tendo um ponta de lança fixo. Fixo no sentido, ou um ponta de lança de raiz, digamos assim, porque o Firmino não é um ponta de lança para mim. Muito, sim. Exato. Sim. Eu acho que a tática do Liverpool poderia ser um 4-4-3, tendo em conta que o Salah e o Mané seriam os jogadores mais à frente, porque o Firmino veio muito para o meio campo. A pesquisar para este episódio e havia muita gente que dizia que quase que era um 4-4-2 diamante, ou seja, o Firmino vem até ao meio campo e os extremos fecham muito para o meio. Exatamente, é isso mesmo. É impressionante a mobilidade que esta equipa tem. E depois, claro, que é uma das partes mais importantes, e isso também se deve muito à velocidade do jogo que o Liverpool tem, que são os contra-ataques. Claro. Isso é inevitável, ter jogadores como Salah e Mané nas aulas e não aproveitar isso seria um crime. Depois há outra coisa que também gostava muito de destacar, e que isso acontece em ambas as equipas, que é o jogo entre linhas. Nós vemos muito tanto a linha de avançados do Manchester City, pode ser, por exemplo, um Agüero e um Gabriel Jesus, talvez, porque diria que se estiverem a jogar outros jogadores como Bernardo Silva ou Sané nas alas, vem muito para dentro, ou por exemplo o Sterling pode ser. Se tivermos na frente um Sterling ou um Agüero, eles estão sempre muito entre as linhas defensivas e a linha média da equipa adversária, e isso acontece também muito com o Liverpool, com o Mané, o Firmino e o Salah, a virem muito buscar jogo à frente e apenas procuram a profundidade, se calhar apenas em momentos de transição. Por isso são duas táticas que aprecio muito, e era impossível não apreciar. E escolher uma é impossível, porque acho que as duas se complementam, no limite as duas complementam-se. Os opostos atraem-se, não é? Sim, exatamente. Mas uma coisa que também me cativa muito no tiki-taka do Guardiola é, entre muitas aspas, a organização que o Liverpool não tem, entre muitas aspas. Ou seja, um jogador, e como tu referiste, do último terço para trás tem sempre uma área de campo específica. E no Liverpool tu não vês isso. Ou seja, o Salah pode vir pressionar até, supondo que ele está a jogar a extremo direito, até a extremo esquerdo, com o objetivo de tens de ir atrás da bola e recuperar. E no City não vês, digamos, esses desequilíbrios. Ou seja, eu tenho esta área do campo para mim e a minha. Portanto, preocupa-te com esta e eu preocupo-me com esta. Portanto, é essa organização que eu também gosto muito no Tiki-Taka. Bem, após um discurso muito bonito do Miguel a dizer que são as duas táticas importantes e as duas é que importam, e eu concordo completamente. Eu acho que a inexistência de uma delas se calhar faria com que a outra fosse tão boa, porque a criação do Gegenpress obrigou, por exemplo, o Guardiola a aprimorar o tiki-taka, e o contrário também. O Klopp teve que melhorar muito o seu Gegenpress. Por exemplo, é para isto que ter rivais ajuda, porque se melhoram um ao outro.
E a quantidade de horas que eles não devem passar a tentar anular o jogo um do outro. Exatamente. Houve uma vez em que eu vi uma entrevista do Klopp em que ele disse que ele que teve as duas experiências, jogador e treinador, ele diz que ser jogador é ir lá, ir aos treinos, ir aos jogos e o teu trabalho está feito aí. Ser treinador é ter um trabalho 24 horas por dia. E eu percebo o que ele quer dizer. No sentido em que não se deixa de pensar em como anular o adversário e como implementar o teu jogo ao mesmo tempo. Bem, Se eu mas sinto isso quando estou a jogar FM, quanto mais eles na realidade. Yeah. Por falar em Mas- FM, se quiserem, podem passar pelas nossas live streams na Twitch. Fica já a publicidade feita. Nice. Mas antes de dar o meu veredito, eu tenho que dizer que tanto Klopp como Guardiola são dois génios que revolucionaram o futebol e porque nós temos de ter a noção que nós estamos a falar de táticas revolucionárias que mudaram o jogo. Muitas vezes eu penso para mim assim, mas será que ainda há forma de revolucionar o futebol depois de tantas formas que já foram inventadas de abordar o jogo? Será que O ainda há autocarro mais? do Simeone. Pronto. Será que ainda há mais formas de revolucionar e mudar o futebol? Só que a cada ano aparecem génios como Klopp, Guardiola, Mourinho, Cruyff, Exato. Ferguson. Essa é a questão, é que se calhar na altura, por exemplo, do Cruyff também não se achava que ia haver uma nova forma de revolucionar o futebol. Tal como Sim, agora também não se acha. Como, por exemplo, tu não achas que vai haver um jogador no mundo melhor que o Messi ou o Ronaldo. Estás a perceber? E provavelmente vai. De formas diferentes, mas provavelmente vai. Claro. Yeah. Mas olha, por exemplo, eu nesse aspecto, olha, acho que quem já está a revolucionar muito o futebol foi quando começaram as táticas dos três centrais fora da Itália. Porque na Itália era como? Era três centrais e era aquela linha defensiva e é a defesa que se prioriza e, ou seja, é sofrer o mínimo gols possível e marcar um, vai, e depois é vir para trás. E o trabalho que o Nagelsmann vai fazendo, que agora o Favre também está a fazer no Dortmund. O Conte fez no Chelsea quando foi campeão. Acho que também são estilos de jogo muito interessantes. E acho que também revolucionam o futebol. E até porque jogar contra três centrais e o Sporting com o Ruben Amorim está a mostrar isso, está-se a tornar cada vez mais difícil. Sim. Bem, mas passando aqui ao meu verdito, apreciando muito o estilo de jogo dos dois, eu vou por Gegenpress. Porquê? Pegando Era para naquela dizermos parte... qual é que preferíamos? Sim, e tu disseste tiki-taka. Sim, sim. Não disse. Eu falei do Tiki-Taka, mas pronto, está aí. Tiki-Taka é o meu favorito. Pronto. O meu Gegenpress e porquê? Eu posso pegar já naquela tal organização que o Rodrigo estava a falar do Guardiola e que o Rodrigo disse que o Klopp não tinha. Eu acho que o Klopp tem entre muitas aspas. Não, pronto. eu não disse isso. Entre muitas aspas, eu Exatamente. percebi. Exatamente. Então, eu acho que o Klopp tem o mesmo nível de organização, só que é uma organização desorganizada. Como é que eu tenho que explicar isto? O Guardiola diz a um certo jogador para ocupar certa área do campo. O Klopp faz os seus jogadores todos saberem que em certa situação do jogo aquela área precisa ser coberta. Ele não diz para um jogador ir lá. Porquê? Porque ele não quer lá um jogador. Ele quer lá 3, 4, 5. Ele quer uma pressão tão agressiva que não dê tempo ao adversário para respirar. No sentido em que os jogadores sabem o que têm de fazer, mas não é só um. São os que conseguirem ir lá desde que não estejam muito longe da posição. Daí eu ter falado daquilo que parecia a laranja mecânica dos anos 80. Sim, Não sei se vocês já exatamente. viram vídeos, é que é perde a bola, tudo atrás daquele homem. Sim, exatamente. Agora, também outro fator muito importante em eu preferir o futebol do Gegenpress é também o fator espetáculo, no sentido em que o futebol, obviamente, que se move por resultados. Um treinador é mantido num clube à base de resultados, por muito bem que jogue, por exemplo. Mas uma parte muito importante do desporto também é o espetáculo. É fazer os fãs vibrar. Por exemplo, com o Guardiola, é óbvio que acredito que os fãs do Barcelona ficaram radiantes em conquistar 6 troféus numa época. Mas será que eles jogo a jogo ficavam radiantes ao ver uma equipa trocar a bola se fosse preciso 10 minutos? No sentido em que o Klopp se calhar mata um jogo em 3 jogadas de contra-ataque numa velocidade alucinante em que as emoções estão à flor da pele. É nesse sentido. Mas eu acho que tu consegues arranjar isso nos dois. Eu não sei. Eu já percebi que tens, entre aspas, um problema a ver o tiki-taka.
Não, mas é eu que, gosto muito de tiki-taka, mas prefiro o Gegenpress. mas é que o futebol espetáculo está lá na mesma. Ou seja, os passes, é verdade que, pronto, tem o que estás a dizer de ser chato, um passo para ali, outro passo para ali. Ou seja, e há tantos vídeos, então, contra o Real Madrid, no tempo do Guardiola, em que era um passe, olé! Outro passe, olé! Ou seja, o futebol é um espetáculo e as pessoas também vão, digamos, aprendendo a apreciar. E isso, e esta filosofia de jogo do Guardiola e do Cruyff esteve sempre muito presente em Espanha, desde que o Cruyff implementou, e por isso é que ainda vês a seleção espanhola, mesmo com o Hierro que jogou no Real, e por exemplo vimos isso contra Portugal, como é que eles estavam a jogar tiki-taka. Mas sim, ok, eu percebo o que dizes, mas acho que o futebol espetáculo continua lá. Assim, eu não duvido que o tiki-taka tenha futebol espetáculo. Eu não acho que os jogadores, não, que os adeptos adormeçam todos a ver o tiki-taka. Então, e Mas, para ti, qual é que é melhor? não, para mim de todo é o Gegenpress. Não, o Porque, treinador, qual é que é melhor? o quê? Qual é que é para ti o melhor treinador? Vamos decidir isso já. O melhor Vamos treinador. decidir isso já. Melhor treinador? Klopp. Já se estava à espera, que parece que nós não Exatamente. sabíamos. Exato, mas calma, já que me perguntaste, deixa-me fundamentar. Justifica, yeah. Eu tenho aqui, Claro. exato, vários argumentos. Então, em primeiro lugar, porque o que eu posso vir a dizer é muito, muito polémico, mas eu Como acho em quase que... todos os episódios. Exato, é sempre assim. Eu acho que o Guardiola só teve sucesso no Barcelona. E deixem-me passar a explicar. Ele ganhou títulos por todo o lado onde passou. Isso não lhe posso tirar. Ele é um treinador incrível porque ganha títulos ao piscar-nos aos olhos. Mas eu acho que, tal como eu tinha dito, no Bayern falhou o principal objetivo da direção ao contratá-lo, que foi ganhar a Champions. Ganhou a Bundesliga, ganhou a Taça da Alemanha, ganhou a Supertaça da Alemanha. Ok. São troféus importantes. E fizeram, aliás, e contribuíram para que ele ganhasse 3 campeonatos distintos em 3 clubes só. Mas falhou o principal objetivo. No City, o City, com o dinheiro que tem, também podia ir buscar talvez algum outro treinador não tanto de renome para ganhar uma Premier League. Eles ganharam uma Premier League com o Pellegrini. Se calhar o único feito dele bom foi ganhar a Premier League com o City. Claro. Agora, o grande objetivo do City com o Guardiola também era ganhar a Champions. Que pode ganhar este ano, até exato, porque era o o que eu ia Liverpool está dizer. fora da corrida. Pode ganhar este ano, sendo que até tem uma vantagem para a segunda mão em relação ao Real. Ainda pode ganhar este ano, o Guardiola ainda não pode vir calar. Mas, por enquanto, ainda não atingiu o seu principal objetivo no City, que era ganhar a Champions. Até vários jornalistas já lhe perguntam de brincadeira. Vários críticos dizem que só ganhaste a Champions do Barça porque tinha o Messi. E ele respondeu, sim. Eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que ele, com aquele Barcelona, mesmo que tirassem o Messi e pusessem lá o Pedro Rodrigues, acho que ele ganhava a Champions. Mas eu acho que faltou essa parte. Depois, em relação ao Klopp, o Klopp acertou. Óbvio que também tinha objetivos muito mais baixos, mas ele acertou e superou os objetivos em todos os clubes onde passou. O objetivo com o Mainz era ser promovido. Ele chega a uma Liga Europa. O objetivo com o Dortmund era tirá-los da miséria do 13º. Ninguém ia prever que um treinador que acabou de ser despromovido ia uma final de Champions League e ganhar a Bundesliga, sendo que o Dortmund já não ganhava, acho, desde 2002 ou 2001, algo parecido. No Liverpool, outra vez, era tirar o Liverpool daquela miséria. E na primeira época consegue chegar a uma final europeia. Depois, culminou sem fazer grandes contratações, no sentido em contratar jogadores de renome, tirando Van Dijk e Alisson, ok, mas gastou muito menos que o Guardiola no City, por exemplo, sem fazer essas tais contratações, conseguiu chegar à Premier League e a uma Champions League. Depois, outra coisa também, um ponto a favor do Guardiola, o tal Gegenpress, que pronto, pelas razões que eu já disse, eu prefiro. E outra coisa que eu também gosto bastante no Klopp, aliás, eu se calhar um bocado disse Guardiola, enganei-me. Mas a última coisa que eu quero dizer do Klopp é que o Klopp não contrata jogadores já feitos. Ele cria estrelas por ele próprio. É óbvio que o Guardiola também maximiza imensos jogadores. Ele maximizou imenso o Xavi, o Iniesta, o Messi também. O Sterling agora, o De Bruyne agora. O Sterling agora, o De Bruyne agora.
Todos esses. Mas a maior parte deles já eram bons. Não eram tão bons como com o Guardiola, mas já eram bons. Agora, pegamos no Klopp, ele conseguiu meter uma equipa. Óbvio que isto vai ser um bocado meio hipérbole, mas já vou pegar em caso mais específico. Ele conseguiu meter uma equipa que tinha o Karius na baliza numa final de Champions. Sim, depois viu-se o que deu. Pois, claro, também o homem é bom, mas também não faz assim tantos milagres, né? Muito rapidamente, ele pegou no Salah, que já estava ali perdido na Roma e na Fiorentina, transformou-o num dos melhores extremos do mundo. Foi buscar o Esse aspecto dele Firmino. está perdido, eu não concordo. As estatísticas dele Sim, eu também acho que não. Ele na Roma já não estava perdido. estava morto. Ele teve perdido no Chelsea. Pronto, não estava totalmente morto. Não teve perdido na Roma. Mas Até porque Claro se que não tivesse era o Salah de perdido, agora. se tivesse Claro que não era o Salah perdido, de agora. não tinham Não ia pago para o 42 Liverpool. milhões por ele. Sim, ok, Exato. não estava totalmente perdido. Mas estava. Não podias dizer que ele era um bom jogador. Era, Claro que era, podia. Não, era mediano. não podias- Olhavas não para o podias Salah, dizer- Ele era um bom se calhar jogador. agora Não era olhas jogador para o Spinazzola. Liverpool. Não. Tu não podias dizer que ele era um jogador Estás a compará-lo com espetacular, quem mas podias dizer que era bom. Exatamente, senão não tinha ido para o Liverpool. Em esse aspecto concordo com Tal como, por exemplo, o Fabinho. Não era um jogador espetacular, mas era um jogador bom. Estava no Não, Mónaco. mas o por Fabinho isso é já que tinha paraste- dado muitos bons sinais no Mónaco. Então, por exemplo, o Keita, Leipzig. O Keita eu acho um bocado o contrário. Eu acho que o Keita Pagou- foi piorar o seu jogo. Pagou 60 milhões por ele. O Alisson também já não era bom a jogar na Roma. Não, o Alisson sim. Aliás, eu eliminei logo esses Van dois. Dijk Era também. ótimo, que era também. Alisson e Van Dijk. Então já Eliminei agora logo esses dois. o Mané. o Mané também estava ótimo no seu O tempo. Mané já era. Mas, por exemplo, sei lá, Shaqiri também. Firmino não era assim tanto. o Shaqiri era bom, mas óbvio que não era aquilo que... Óbvio que o Shaqiri também era um bocado O quê? limitado. Mas o Shaqiri, Ele não fez nada no Liverpool, praticamente. foi decisivo em alguns momentos, por exemplo, contra o Manchester Oh. United. Olha, só mesmo quis dizer que o Origi foi bom no Liverpool, mas não é. Teve os seus momentos, mas não quer dizer que seja bom. Olha, Sim. Origi, esse é outro. O quê? Não é que o Origi fosse bom. Não- E não agora, fez nada. marca Barcelonas e Tottenham nos gols decisivos, Oh. isso tem de ter Mas- alguma mas treinador de olha, certeza. Isso foi o mesmo argumento que tu refutaste do Rocha no último episódio dos flops no Fernando Torres. Ele também teve momentos decisivos no Chelsea. Teve, olha, aquele golaço ao Barcelona. Yeah. Não é por causa disso Mas que isso valeu foi um. o dinheiro. No momento em que o Origi já marcou vários gols decisivos pelo Liverpool, contra o Barça, contra o Spurs, contra o Everton aos 95. Ele teve Contra- meia época que nunca mais vai fazer na vida. Também depende do que apanhar, certo? Para isso, o Borjan Krikic e o Referent também foram ótimos. Também tiveram os seus momentos no Barcelona. E foram jogadores. Não é nesse como sentido, tu porque nesse referiste, sentido tu já sabes o resto da carreira do Referan e do Organ. Não sabes lá o que é que vai tá acontecer ao bem, não sabes a Origi. dor. E, pois, Duvido e eu que presumo o não vai Origi vá para o subir. Real Madrid, mas Exatamente, vai cair. não sei se vai Ele já cair está no também. topo. Não, ele está no topo e não consegue manter, porque senão seria titular. Eu tenho a teoria, se um jogador é bom, ele joga, não é? Se um jogador é bom, ele joga. Olha, A não ser que tenhas outro no lugar que joga Pois, melhor. exato. Olha, vê lá, Que é o quê? É o caso Barcelona do chegou a ter Firmino. ao mesmo tempo o Ter Stegen e o Valdés. Como o Ter Stegen está no banho, não é bom. Não, mas e por isso o que é que aconteceu? Com o tempo, o que é que aconteceu? Pronto, Assumiu ok, com o titularidade. tempo ele vai acabar por jogar, mas não pode jogar imediatamente E mesmo o- só por e acho ser que bom. o Origi E não é- está lá quase tanto tempo como o Firmino. E foi o que tu acabaste de dizer. Aliás, tu não podes considerar que um jogador só por não jogar não é bom. Aliás, agora, óbvio num patamar diferente, mas Claro pegando que no não, exemplo do senão caso do o Porto, banco do o Porto Liverpool- tem várias opções para o meio campo, mais ou menos do mesmo nível. Imaginando que o Porto agora começava a usar mais a titular o Danilo e o Sérgio Oliveira, vais dizer que o Uribe é mau? Não. Mas quais são os jogadores que se usam mais? Os melhores ou os piores? Melhores. Mas isso Então- não implica que os que estejam no banco sejam maus. Então, olha, já agora, Mas eu não disse isso. então achas Certo. que o Manafá é melhor que o Tomás Esteves? Foi isso. Pronto. Não, aliás, porque o Manafá, a Pronto. posição dele é lateral direito. Ok, é ainda pior? Quer Exato. dizer, E quer dizer que o Tomás Origi Esteves- não consegue fazer o papel do Firmino. O Origi é ponta de lança mesmo. O Firmino não é. Olha, estou mais razão me dás, isso é mais uma razão para estar no banco, porque não faz, porque não é aquela Claro, posição não, dele. não faz o mesmo papel. Exatamente. Está-me a dar mais razão. No Portanto, sentido em que, não. se o Klopp quer que um jogador faça aquela posição, óbvio que não vai jogar o Origi, porque o Origi não faz bem aquela posição.
mais uma razão que Depende não dos podes jogos, dizer, não é? mais uma razão que não podes dizer que ele é bom no Liverpool. Não é porque não joga. Mas pronto, deixa-me só Ou aqui defender seja, o Guardiola. não pode ser, ou se calhar, eu acho que tu queres dizer, não queres dizer isso, eu acho que tu queres dizer que ele não é bom na tática do Klopp, se calhar. Ele pode Sim, ser bom ou jogador, seja, mas não serve no Liverpool. eu não, eu acho que ele não tem nível de primeiro escalão do futebol europeu. Por exemplo, City, Mas nós Liverpool, agora começámos Real, a discutir só sobre o origem. Então está bem, então vamos deixar Passa, isso e deixa-me vai ao deixa Guardiola. defender Então sim, também já tinha deixa-me lá acabado. defender o Guardiola. Vai Rodrigo. Vou defender aqui o Guardiola, que para mim é o melhor treinador que o Klopp, até este momento, claro que depois o Klopp pode ultrapassar, mas até este momento, até que dia é hoje, 27 de junho de 2020, Guardiola é o melhor treinador que o Klopp. Porquê? Em primeiro lugar, os títulos, não é? Os títulos ganhos falam por si. Depois, acho que a questão do dinheiro. Ele gastou muito dinheiro para trazer reforços. Acho que não é argumento. Ou seja, se há dinheiro e se ele pode usar, porque é que não o gasta? Não, agora tem aqui 100 milhões para gastar, vou deixá-lo estar no banco. Não, ou seja, se há dinheiro, pode usar. E tal como o Klopp usou e qualquer equipa da Premier League usa. E se tem dinheiro, usa-se. Depois, trazer jogadores formados também não é um argumento. Ou seja, ele pode trazer jovens promessas e pode laminá-las, mas também pode trazer jogadores formados. Acho que isso também não é problema. Ele quis Sim, sim. trazer o Laporte, que também tinha vindo a fazer boas épocas no Bilbao, mas também não era o jogador que é agora no City. E cada vez que não joga, o City vê-se aflito. Mas também trouxe o Mendy, por exemplo, trouxe o Bernardo, também não era propriamente velho, transformou o Sterling, portanto, acho que os dois estão em pé de igualdade. Mas isto também é um bocado. Agora não quero pôr aqui a questão do gosto. Mas em termos de números, o Guardiola é melhor e já conquistou mais o Klopp conquistou. Agora, se o Guardiola teve um ápice no início que o levou logo para o Barcelona, levou, e o Klopp custou-lhe mais a começar a carreira por estar no Mind e não ganhar títulos. Claro, e ele está a conseguir conquistar e com todo o mérito o seu espaço no futebol. Mas até este momento continuo a achar que o Guardiola é melhor. Bem, falto eu, não é? Dá-lhe. Aqui então é o Blanco defende muito o Klopp, o Rodrigo defende muito o Guardiola, eu vou ser aqui o mediador, digamos assim. Porque eu estou só a calma. apreciar, Tu- eu só tu- vejo, eu só vejo. Tu não podes fazer aquilo que fizeste com as táticas, não escolher um lado. Aqui vou escolher Ok, eu um posso acabar por escolher e se calhar acho que vou decidir durante o meu pensamento nesta intervenção, porque não sei a resposta ainda. Mas então acho que é o seguinte. As expectativas para o Guardiola estão sempre lá em cima. Como já dissemos, ele começou nas melhores equipas do mundo, passou pelas melhores equipas do mundo, não teve um percurso tão conturbado como o Klopp ao começar pelo meio, a ser despedido, a descer, a subir e tudo isso. Mas é assim, voltando um pouco atrás à questão de que o Blanco estava a falar do que é que era mais, do que é que os adeptos gostavam mais de ver, digamos assim. Eu pessoalmente, se visse a minha equipa, ok, neste caso o Porto, se eu visse o Porto a jogar um jogo inteiro com a qualidade que um tic-tac do Guardiola tem, é impossível não ficar deliciado com aquilo. Okay? Quanto ao Klopp, acho que o jogo do Klopp se adapta mais em apenas certas situações de jogo, mas que também, como são muito recorrentes, acabam por fazer com que ele tenha sucesso, basicamente. Agora, neste processo de escolher qual é o melhor, a questão do dinheiro também acho que não possa ser bem uma justificação, porque se formos por aí, toda a gente já sabe o dinheiro que o Guardiola gastou em De Bruyne, em Rodri, em Mahrez, Cancelo, etc. Mas se formos por aí, também digamos que o Van Dijk custou 85 milhões e o Alisson custou 60 e o Keita 60 e o Fabinho 45 e o Salah 42 e o Mané 42. Ou seja, acho que o Klopp investiu mais em jogadores que não eram tão conhecidos
como os que o Guardiola contratou, mas ainda assim não deixou de gastar dinheiro. Acho que não é por aí. É verdade também que o Guardiola comprou muitos e se calhar não os utilizou a todos, ok? Como por exemplo, se calhar o Danilo, por exemplo, que ele contratou, ou o Mendy, que também teve lesionado muito tempo, mas assim não foi muito Tu ainda agora utilizado. falaste do Cancelo, que não é propriamente titular absoluto. Sim, exatamente, o Cancelo. O Otamendi também não é titular absoluto. Ou seja, Mas o portanto, Otamendi também não tem, na minha opinião, neste momento não tem qualidade para o City. sim, Pois não. pronto, isso já era outra questão que também não vamos entrar como no origem. Mas é assim, eu vou fazer como o Rodrigo, que é neste momento, dia 27 de junho de 2020, o Guardiola é melhor. Mas acho que no futuro o Klopp vai ser melhor que o Guardiola, não em quantidade de títulos, mas na questão do jogo jogado. Acho que o Guardiola é provável que passe a ser o treinador com mais títulos no mundo. E o Klopp não deverá chegar lá nem perto, porque já desperdiçou, entre aspas, muitos anos no início da sua carreira em clubes em que não ganhou títulos. Mas acho que basicamente o Klopp pode ultrapassar o Guardiola em qualidade de jogo, em títulos não, mas neste momento o Guardiola é o melhor treinador do mundo. E eu acho que há uma coisa que, entre aspas, prejudica ao Guardiola, que é ele ter começado praticamente no topo. Ou seja, ele começou... Não sei se é sendo o questão de Barcelona B, prejudicar, ele- mas Isso prejudica onde? sim, eu acho que não prejudica. no sentido em que... Só se for na da questão das expectativa, tu tens expectativas, expectativa. exatamente. Mas pronto, acho que também esse lado, ou seja, ele não consegue conquistar muito mais na carreira do que aquilo que já conquistou. Ou seja, se ele ganhar uma Champions, olha, mais uma para o currículo. Pronto, mas essa mais não uma é o temos que muitos queriam conquistar, por isso por aí. exatamente, ou seja, e para ele, ou seja, é mais uma, Claro. não é? Mas pronto. Sim. Bem, estamos a chegar ao final deste episódio e, como sempre, temos o nosso facto, Blanco. Sim, após um episódio com muita polémica, o facto, que é algo que ninguém pode discutir, porque lá está, é um facto, acho que acalma sempre os furores. Portanto, o facto é o seguinte: Augusto Inácio, treinador português, já treinou o Guardiola no Al Ahly do Qatar. Foi na época 2004-2005 e Augusto Inácio já dizia que sabia que o Guardiola ia dar treinador. Ele nos treinos dizia onde os jogadores tinham de se colocar e mostrava que tinha um conhecimento do jogo que nem todos têm, basicamente. E pronto, é assim, eu não quero dizer que o Augusto Inácio ensinou ao Guardiola tudo o que ele faz. Não, mas isso acho que se via logo. Um jogador quando tem qualidades para treinador, acho que se vê logo. Sim, Uhum. sim. E Por nesse exemplo, caso, se tivessem de dar um jogador dos vossos clubes para ser treinador, assim, pá, de forma super informal. sim, rapidamente. Ruben Dias, se calhar. Ruben Dias para partir o balneário todo, só se for. Não, Não o Ruben, vejo. o Ruben é mais de liderança, ele não tem assim tanto Eu acho sentido que ele não tem tático. muita cultura tática, exato. Exatamente. Agora, espírito de liderança tem. Olha, eu acho que via o Danilo. Percebo. É assim meio despercebido, Epá, mas se o Bruno Fernandes estou a ainda pensar cá assim tivesse, rapidamente era também. esse já. Olha que por acaso não sei. Quer dizer, talvez sim. Mais pela questão. Eu acho que se o Bruno Fernandes for treinador, eu acho que ele vai ter sucesso. Não digo que vai ser um Guardiola, mas é Ele pá. ele tem muita cultura tática, mas depois também é muito instável emocionalmente. Por isso é meio Exatamente. virável. explodir o Mas eu Balneário de percebo. uma Mas forma. sim. No Epá, Benfica. se tivesse de dar um do Sporting, também não contando com o Mathieu, mas acho que o Mathieu também não é muito inclinado para treinador. Pá, a questão do Sporting O é que Mateu agora é parece que só vai ser miúdos. dirigente, tem cara de dirigente. Não, A questão do Sporting é que agora é só miúdos, é difícil dizer. Olha, tipo, eu sei lá, se diria o que Giovanni então vai ser treinador. diria que dos miúdos era o Quaresma. Exatamente, Yeah. também estava a pensar no Mas mesmo. é assim, se eu tivesse escolhido do Sporting, eu diria Geraldo. Ok. Olha, porque Para estuda, além não de é? ter cultura tática, Olha que é tem bom. cultura ponto. Exato. No sentido em que consegue ter, saber o background, digamos assim, o contexto em que cada tática se pode inserir. Estás a ver? Sim. Pá, Olha, no por acaso esse era bom. Acho que Sim. até agora é o melhor. Pá, só que eu não queria ir pelos Geraldos, porque pronto, esse é o Sim. básico.
No Benfica, no meu- sinceramente, não vejo nenhum. Pois é isso. Para o Não Pizzi, não, meu. Tipo, baralhava-se a pôr os jogadores nos sítios. Trocava-se tudo. Pá, estou a pensar no Tarap, a questão é que depois a parte não tem assim muita voz de comando, estás a ver? Uhum. Mas agora, a sentido O gajo tático estava a ele dar tem. uma palestra, não se percebia nada do que ele estava a dizer, tinha ali um kebab ali no meio da boca. Depois, não dava jeito nenhum, pá. O Samaris, se calhar. Olha, Mas é que depois o Samaris também não é muito tático, é mais emocional. Só é como o Ruben Pois é Dias. isso. sim, mas há treinadores que também se safam mais por esse lado emocional. Sim, claro. Mas mesmo assim precisas ter alguma cultura. Sim, claro. E eu acho que isso destaca-se logo. Eu acho que tu ao não veres. Olha, já sei. Então. Talvez o Grimaldo, até porque teve tempos com o Guardiola, pode ser que desse ali qualquer coisinha. Não, percebo. Mas eu acho que o que eu ia dizer era tu ao não veres numa equipa algum jogador assim óbvio que vai dar treinador, é porque não há. Acho que é um problema. Estás a ver? Não digo que seja um problema. Por Eu acho exemplo, que eu acho que o falta tal essa- Ronaldo não vai dar treinador, não é? Por isso deixa de ser bom jogador. Mas eu acho que falta alguém que consiga orientar a equipa dentro de campo, que acho que isso também é fundamental Sim. numa equipa. Ai, saudades do Bruno Fernandes. No City eu consigo ver o Zé Bruyne como treinador daqui a uns tempos, estás a ver? Tal como o Gerrard e o Lampard também víamos, ok? E o Xavi também. Sim. A ver, esses são exemplos claros. Uhum. Agora no Benfica não estou mesmo a ver. Bem, depois de fazermos aqui depois de muita discussão, as nossas conclusões sobre Klopp e Guardiola, ainda com estes bónus de possíveis futuros treinadores do nosso plantel, vamos concluir o episódio. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e agora na Twitch, onde podem, talvez lá para a frente, iremos fazer podcasts em live, mas por enquanto é FM, que é um jogo que muitos amantes de futebol gostam. Se não gostarem da plataforma estão a ouvir, tem sempre ainda Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts também, nós não divulgamos muito, mas que também existe. E pronto, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!